Muito bem, uma boa noite a todos. Né? É uma grande alegria estarmos reunidos aqui a fim de que possamos iniciar este curso de Angiologia e Demonologia. Né? Quero agradecer primeiramente ao Mosteiro de São Bento pela acolhida, pela oportunidade de nos reunirmos aqui e também agradecer a presença de cada um de vocês, né? Se inscrever neste curso e que juntos vamos trilhar este caminho de estudos de um tema tão importante quanto este, né? A Angiologia, a Demonologia. Muito bem, todos receberam o nosso plano de ensino. Eu gostaria de primeiramente destacar algumas coisas daqui, destas folhas, né? Nós temos aqui alguns dados práticos. Eu não vou ler tudo, vou destacar apenas duas coisas aqui neste plano de ensino. Queria primeiramente ler a ementa, né, com vocês. Do que se trata, portanto, este curso? O curso de Angiologia e Demonologia estuda a criação e natureza dos anjos, espíritos puros, criados por Deus a partir do nada, dotados de inteligência, vontade, memória, livre-arbítrio. É ainda objeto de estudos deste curso a queda dos maus anjos que pecaram contra Deus na soberba, desobediência e inveja, tornando-se demônios. Os santos anjos que cresceram na virtude, na graça e no mérito para entrarem na visão beatífica, a atuação dos santos anjos e dos demônios na vida da Igreja e do mundo, os graus da atividade diabólica e o ministério do exorcista, como combater a tentação, obsessão e possessão diabólica. Então, este é o conteúdo do nosso curso. O nosso curso tem 20 aulas, nós vamos dividi-lo, portanto, em duas grandes partes, nós vamos ter dois blocos, né, de estudos. Estes dois blocos estão bem representados aqui neste esquema. Então, nós temos dois ramos aqui da teologia católica, a angiologia e a demonologia, são dois ramos da teologia. Nós sabemos que a Sagrada Teologia se divide em diversos ramos. Então nós temos, por exemplo, Cristologia, que estuda Cristo, Pneumatologia, que estuda o Espírito Santo, a doutrina da criação, Mariologia, enfim. E nós temos dois ramos da teologia católica, a angiologia e a demonologia, que serão objetos de estudos deste curso. Então nós vamos dividir as 20 aulas em dois grandes blocos, 10 aulas para estudarmos angiologia, 10 aulas para estudarmos demonologia. Estes dois ramos da teologia católica estão ligados, são interdependentes. A demonologia está ainda mais dependente da angiologia, por isso vamos começar por aqui, né? Os três objetos de estudos nos quais nós podemos resumir boa parte do que lemos aqui na ementa estão descritos na parte de angiologia. Então, nas primeiras 10 aulas, estudaremos a criação dos anjos, a natureza dos anjos e a ação dos anjos. Três objetos de estudos das primeiras 10 aulas. No segundo bloco, na demonologia, nós temos 4 objetos de estudos que também resumem a segunda parte da nossa ementa. Estudaremos a queda aqui vai entre aspas, porque a queda dos anjos não é uma queda espacial física, é uma queda ético-moral. A queda implica o pecado dos anjos, que pecaram contra Deus. Estudaremos, portanto, a queda, a natureza do demônio. Natureza vai também entre aspas, porque o demônio foi criado por Deus como um anjo bom. Todos os demônios foram criados por Deus como anjos bons. Tornaram-se maus porque pecaram contra Deus e por isso perverteram a sua natureza. Então, a invenção do pecado foi primeiro dos maus anjos. Então, natureza vai entre aspas, segundo objeto de estudos, o terceiro objeto de estudos, o inferno, e o quarto objeto de estudos do segundo bloco, a atividade diabólica. Então, nós podemos resumir a segunda parte da nossa ementa nestes 4 objetos de estudos. Esse esquema resume bem o que será o nosso curso, ao longo das nossas 20 aulas. Aqui no plano de ensino, além da ementa, nós temos os objetivos, o conteúdo programático, a metodologia de ensino. Eu gostaria de ir lá mais para o final, falar um pouco da nossa bibliografia, as nossas fontes de estudos.
Então nós temos uma bibliografia básica e uma bibliografia complementar. Nós vamos girar neste curso em torno do tomismo, né? Então nós vamos ter como principal referência a teologia tomista, a teologia de Santo Tomás de Aquino e dos teólogos posteriores tomistas. Santo Tomás está no século XIII, nasceu por volta de 1224, 1225, morreu por volta de 1274, século XIII. Portanto, Santo Tomás de Aquino é um autor, filósofo, teólogo, doutor da Igreja que se encontra no período da escolástica. Nós temos a divisão da história, da filosofia, da teologia cristã em dois grandes blocos. Nós temos a patrística e depois a escolástica. A patrística, primeiro grande bloco onde nós encontramos os autores, filósofos, teólogos cristãos. A patrística ocidental vai do século I ao século VII. A patrística oriental, ou os padres gregos, né, vai do século I ao século VIII. Depois da patrística nós temos a escolástica. A escolástica se inicia, começa um período ali no século IX, mas nós podemos dividir a escolástica em três grandes blocos. A primeira escolástica vai do século IX ao século XII. A segunda escolástica está entre os séculos XIII e XIV. E a terceira escolástica cobre o espaço de tempo dos séculos XIV e XV. Santo Tomás de Aquino está, portanto, na segunda escolástica, século XIII. Pois bem, falemos um pouco sobre a nossa bibliografia. Nós teremos para esse curso 3 conjuntos de fontes de estudos. É sempre importante relembrarmos isso. Muitos aqui já me cansaram de ouvir falar sobre isso, né? Mas é muito importante nós determinarmos quais são as nossas fontes de estudos. O primeiro grupo de fontes de estudos são os 3 pilares que sustentam a Igreja Católica. Portanto, tudo que vamos estudar, os textos que vamos buscar, se encontram em conformidade com as Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição Apostólica e o Sagrado Magistério da Igreja. São os 3 pilares da Igreja Católica. Não há Igreja Católica sem esses 3 pilares. As Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição Apostólica, nas quais se encontra a revelação divina, e o Sagrado Magistério, o Santo Padre com o colégio dos seus bispos, os responsáveis por interpretar corretamente a revelação e nos ensinar. O segundo grupo de fontes de estudos serão os escritos dos santos doutores da Igreja. Os santos doutores da Igreja, os santos, mas de modo particular os santos doutores, são aqueles que muito contribuíram para desenvolver, aprofundar, explicitar a revelação divina, as verdades de fé reveladas por Deus. Portanto, teremos Santo Tomás de Aquino, que é um santo doutor da Igreja. Vamos recorrer aos textos dele no nosso curso. E o terceiro grupo de fontes de estudos que vamos buscar são os textos, os livros, os escritos dos bons teólogos. Os bons teólogos são aqueles que são fiéis ao magistério da Igreja, são fiéis à tradição apostólica, às Sagradas Escrituras. Hoje, infelizmente, nós temos dentro e fora da Igreja maus teólogos, que ensinam coisas contrárias ao que pensa o magistério da Igreja. Nós vamos descartá-los, nós não vamos usá-los, nós vamos usar os bons teólogos que são fiéis ao magistério da Igreja, cujos textos são seguros, e isso significa que os seus textos ensinam a verdade, porque a verdade está nas Sagradas Escrituras, na tradição, no magistério da Igreja. Pois bem, dito isto, nós temos aqui então a nossa bibliografia básica e complementar. Eu gostaria de destacar aqui algumas obras, não todas, mas algumas delas. Na nossa bibliografia básica temos aqui 2 livros. O primeiro deles é a Suma Teológica. Nós vamos usar
na primeira parte do nosso curso, duas questões da Suma Teológica e usaremos o texto das edições Loyola, né? Nós temos outras publicações em português da Suma Teológica, por exemplo, temos uma publicação da Eclésia, mas o texto da Loyola é uma tradução melhor, além do que nós temos aqui uma edição bilíngue, então nós temos o original em latim e a tradução para o português. Nós usaremos, portanto, essa edição, essa publicação da Loyola. Ficaremos sempre no volume 2. A Suma Teológica publicada pela Loyola tem 9 volumes, nós vamos ficar com o volume 2. Aqui estão todos os textos que nós precisamos para este curso, certo? Primeiro livro, então, importante para nós. O segundo livro, que está indicado na bibliografia básica, é a Suma Demoníaca, né, do padre José Antônio Forteia, este livro aqui, né. Este livro tem duas partes. Na primeira parte nós temos o Tratado de Demonologia e na segunda parte nós temos o Manual de Exorcistas. O padre Forteia é exorcista e esse livro foi publicado pela Palavra e Prece juntamente com as edições DLL. Nós encontramos com facilidade os dois livros para adquirir. Esse livro nós usaremos na segunda parte do nosso curso, né, sobretudo. O padre José Antônio Forteia, ele mesmo vai dizer isso, se coloca na tradição tomista, porque recorre muito a Santo Tomás, a fim de realizar os seus estudos, né? Muito bem. Depois, na nossa bibliografia complementar, nós temos outros textos muito importantes. Eu não vou seguir aqui a sequência, eu gostaria de destacar o penúltimo livro que está aí, um livro do padre Antônio Rui Marim, Deus e sua obra, que é este livro aqui. Não tem muito vocabulário aqui na capa, né? Deus e sua obra. Esse livro foi escrito pelo padre Antônio Rui Marim, um dominicano, portanto, também se coloca na tradição tomista. É um teólogo que segue Santo Tomás de Aquino, que explica Santo Tomás de Aquino. Nós vamos ficar com alguns textos da terceira parte deste livro. Este livro está escrito em espanhol, nós não temos tradução para o português, infelizmente. Foi publicado pela BAC, uma editora da Espanha, Biblioteca de Autores Cristianos. É um livro excelente para estudarmos não só a angiologia, mas também a demonologia, e um teólogo que nos ajuda muito a entender os textos de Santo Tomás, né? Portanto, um bom comentador de Santo Tomás de Aquino, né? Dentre a bibliografia complementar, esse é o primeiro livro que eu gostaria de destacar, mas não é o único. Gostaria também de destacar este outro, o Ritual de Exorcismos. Não sei se vocês o conhecem, já ouviram. Aqui nós temos, na verdade, no início, um proêmio e nós temos a introdução geral do rito do exorcismo. Então nós temos um texto relativamente longo do Magistério da Igreja, nos explicando a teologia e também como proceder diante de um caso de obsessão, possessão diabólica, enfim. Então nós temos um texto teológico do Magistério da Igreja no início e depois nós temos, na sequência, o rito do exorcismo maior, né? Nós temos a fórmula deprecativa, na qual o sacerdote exorcista ou o bispo pede a Deus a libertação do processo, e nós temos a fórmula imprecativa ou imprecatória, na qual o sacerdote se dirige ao demônio, ordenando em nome de Deus que liberte a pessoa, né? Nós temos as duas fórmulas aqui. No rito do exorcismo nós vamos estudar algumas coisas daqui, na segunda parte do nosso curso. Muito bem. Depois gostaria também de destacar, na bibliografia complementar, o Catecismo da Igreja Católica, né, que muito provavelmente vocês já o conhecem, né? Nós, vez ou outra, poderíamos usar algumas coisas daqui, também o documento do Magistério da Igreja, né, o Catecismo da Igreja Católica. Nós vamos usar o Denzinger, que é de todos os livros o menor, né? O mais pequeno, o Denzinger, um livro simpático, né?
Na verdade, este livro é um compêndio dos símbolos, definições, declarações de fé e moral da Igreja. É um dicionário, né, que recolhe textos do magistério da Igreja desde o século I até hoje, né, século XXI. Então nós vamos usar alguns textos daqui do Denzinger ao longo das nossas aulas. E por fim, eu gostaria de destacar este outro livro, que também está na biografia complementar, Teologia da Perfeição Cristiana, também é um livro do Padre Antônio Rui Marim. Aqui também na terceira parte, o Padre Antônio Rui Marim nos explica a atividade diabólica, portanto a tentação, a obsessão, a possessão diabólica com seus diversos graus e as suas características. Iremos recorrer também a esse texto quando for necessário. E por fim, não está na bibliografia complementar, mas eu gostaria de indicar para vocês, agora é para quem se interessa pela vida de Santo Tomás de Aquino, quem deseja conhecer um pouco mais sobre a sua história, nós temos esse livro aqui, Santo Tomás de Aquino, Sua Vida, Sua Obra e Sua Época. É uma biografia, uma boa biografia de Santo Tomás de Aquino. Um texto que também está em espanhol, nós não temos tradução, também é da BAC Maior. Então, para quem deseja conhecer um pouco mais a vida, as obras, a história de Santo Tomás. Não é o objetivo do nosso curso, mas nós vamos usar muito Santo Tomás de Aquino e o tomismo. De repente alguém se interessa pela vida dele, então fica aí também indicado. Depois nós temos outras obras que são excelentes, são muito boas, mas estas são as principais que vamos usar ao longo das nossas aulas. Okay? Muito bem. Posto isto, eu gostaria de dar alguns avisos práticos, né? Nós temos aqui na lousa o meu e-mail e o número do meu celular, né? Quem quiser anotar, eu passo o meu e-mail na primeira aula dos cursos, porque se de repente alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar uma mensagem, enfim. Mas, sobretudo, porque nós temos um drive do Google Drive, no qual nós colocamos ali inúmeras obras. Várias dessas obras que acabamos de citar estão lá no Drive em PDF, íntegras, né? Completas. Então, aqueles que quiserem anotar o meu e-mail, me mandaram um e-mail, eu respondo com o link de acesso do Drive. Lá no nosso Drive tem diversas pastas com várias obras, material que nós fazemos ao longo do tempo, dos cursos que já tivemos, enfim. E nós temos lá duas pastas, uma do curso de terça-feira, Santo Agostinho, e uma pasta deste curso, em Geologia e Demonologia, está com este nome, Geologia e Demonologia. Nessa pasta nós temos este livro do Padre Antônio Rui Marim, Deus e Sua Obra, inteiro, ele está inteiro em PDF, na pasta deste curso. Nós temos também, nesta pasta, um texto que preparamos semestre passado, falando um pouco sobre a escolástica, explicando as três partes, as três escolásticas, explicando um pouco mais também sobre o contexto de Santo Tomás de Aquino. Esse texto está lá. E nós temos um resumo sobre a natureza da demonologia, um texto que foi preparado ano passado para a conferência, a palestra que tivemos de demonologia, também está lá esse material no Drive. Nós temos a Suma de Demonologia no Drive em PDF, temos o poema e a introdução do Rito dos Exorcismos também já está lá. Então, o material que nós vamos usar ao longo das nossas aulas, nós sempre fornecemos para vocês por aqui, né, em PDF, pelo Drive. Seria bom, seria interessante termos os textos para acompanharmos as aulas, termos os textos em mãos, quer no celular, enfim, ou nós podemos baixar o arquivo, imprimir, trazer na aula. Isso seria interessante para acompanhar, né, a leitura, as explicações. Então nós podemos encontrar por aqui. E aqui o número do meu telefone, porque nós também temos um grupo no WhatsApp dos alunos que frequentam os cursos, tanto de terça quanto quarta-feira. Então, nesse grupo do WhatsApp, nós enviamos ali informações importantes acerca dos cursos,
material, esquemas que nós preparamos, que o César prepara, resumos de aula, esse tipo de coisa. Não é um grupo para bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não é um grupo para discussões, enfim, é um grupo para informações, para coisas relacionadas às aulas, né? Mas é para quem quiser. Se de repente alguém não quiser entrar, não tem nenhum problema, mas quem de repente quiser participar, seria interessante. Podem anotar o meu número, me mandar uma mensagem, ou eu ou o César adicionamos. Vocês podem deixar também o e-mail de vocês ou o número de vocês para o César, ele também adiciona depois. Além disso, nós temos um canal no YouTube, onde nós postamos as aulas que são gravadas. Então, se de repente as pessoas quiserem assistir de novo, revisitar as aulas, né, para poder, sei lá, perder alguma coisa, quer assistir de novo, escutar, nós podemos mandar o link de acesso a vocês para fazermos isso. Tá? Certo. Após estes avisos práticos, então, agora sim nós vamos começar já para valer a nossa aula. Como vamos proceder, então, na primeira parte do nosso curso, nestas primeiras 10 aulas de angiologia, né? Nós vamos começar a estudar já nessa aula a criação dos anjos. Nós faremos isso seguindo um texto do Padre Antônio Rui Marim, como introdução à criação dos anjos. Então nós vamos ler, estudar, comentar os textos que se encontram entre as páginas 362 e 369. Vou anotar aqui, se de repente vocês depois quiserem em casa baixar a obra e lerem. Então, o Padre Antônio Rui Marim, as páginas 362 até a página 369. Então nós vamos ler estes textos, vamos estudá-los, vamos comentá-los. Estes textos são sobre a criação dos anjos. Depois nós vamos estudar a questão 61 da Suma Teológica. Então é a primeira parte da Suma Teológica, questão 61, que é composta por 4 artigos. A Suma Teológica tem 3 partes, nós vamos ficar nos textos da primeira parte. Então aqui está a referência. Este texto também está no Drive, já está em PDF no Drive, para quem quiser baixar, imprimir, enfim, acompanhar os textos em aula. Serão escritos que nos ajudarão a estudar a criação dos anjos. Depois, no decorrer das aulas, eu vou indicar os outros textos que estão na sequência sobre a natureza e sobre a ação dos anjos. É o que faremos nessas primeiras 10 aulas. Certo? Muito bem. Então agora nós vamos começar a leitura e os estudos da página 362 deste livro, Deus e sua obra, né, do Padre Antônio Rui Marim. O texto está em espanhol, mas nós vamos traduzindo aí ao longo das nossas aulas, nós vamos acompanhando. Antes disso, porém, eu quero dizer que no final da aula de hoje nós vamos terminar um pouquinho mais cedo, para que possamos no final da aula nos apresentarmos e também para quem ainda não passou lá com o César efetivar sua inscrição, esse tipo de coisa, né, nós vamos ter um tempo para isso. Nós já vamos começar a nossa aula, os nossos estudos já hoje, né? Tá certo? Então nós estamos na terceira parte desta obra do Padre Antônio Rui Marim, capítulo 3, os anjos, né? Página 362 do texto, não é do leitor de PDF, né? Porque as pessoas também confundem isso. Então essas páginas são do texto escaneado, né, do livro. Então, capítulo 3, os anjos. Diz o Padre Antônio Rui Marim: examinado já no capítulo anterior o fato da distinção e diversidade dos seres existentes na criação e porquê desta diversidade, vamos estudar agora cada um dos 3 grandes grupos em particular.
Na criação universal se distinguem com efeito 3 grupos de seres. Né? Então, para a gente entender a exposição do conteúdo dessa obra, o Padre Antônio Ruimarim, primeiro, no seu livro, nos fala sobre a natureza divina. Depois o Padre Antônio Ruimarim começa a explicar a criação. Tá? Então ele diz que existem 3 grandes grupos nos quais nós podemos classificar todos os seres criados por Deus. Né? Então o primeiro grupo são os seres puramente espirituais, ou seja, os anjos. Os puramente corporais, ou seja, os corpos. Os compostos de espírito e corpo, ou seja, os homens. Então todas as criaturas feitas por Deus poderiam ser classificadas dentro destes 3 grupos. No primeiro grupo nós temos os seres puramente espirituais, os anjos. Portanto, os anjos são puro espírito. Né? No segundo grupo nós temos os seres corporais, e aqui entram os entes, os seres inanimados, como a pedra, mas aqui entram também as plantas, os animais, né? Que, embora na tradição tomista os teólogos, o próprio São Tomás nos ensine que os vegetais e os animais possuem uma alma vegetativa, uma alma sensitiva, porém esta alma não é subsistente, ou seja, não é imortal, tem começo e tem fim. Né? Então, estes seres todos, os seres inanimados como a pedra, os vegetais, os animais, podem ser postos aqui nesse segundo grupo, o grupo dos seres puramente corporais. E no terceiro grupo de seres nós temos aqueles compostos de espírito e corpo, ou seja, os homens. Então, na natureza humana existem 2 substâncias. O homem é uma substância composta de corpo, matéria, e alma, espírito. A nossa alma humana, criada à imagem e semelhança de Deus, uma alma imortal. Tem começo e não tem fim. Né? Portanto, uma alma subsistente, mesmo depois da morte. Né? Como os anjos são puro espírito, criados por Deus. Portanto, os anjos são também imortais. Tem começo com a criação e não tem fim. Né? A alma humana também é imortal, tem começo e não tem fim. Né? Os anjos e a alma humana, os anjos e os homens criados à imagem e semelhança de Deus. No semestre passado tivemos um curso de antropologia teológica nos textos de Santo Tomás de Aquino. Nós ficamos 6 meses estudando a natureza humana. Né? Este curso pretende ser uma continuação, mas independente. Nós vamos agora estudar, analisar a criação e a natureza dos anjos, ver semelhanças e diferenças. Né? Ver semelhanças e diferenças. Semelhanças porque os anjos são puro espírito, a alma humana é puro espírito. Os anjos são imortais, têm começo e não têm fim, a alma humana também. Onde estão as distinções? Podemos começar a falar das diferenças aqui. Deus criou todos os anjos simultaneamente, ao mesmo tempo. Agora, Deus não cria todas as almas simultaneamente. Em que momento a alma humana é criada por Deus a partir do nada e infundida no corpo? No momento da fecundação, do óvulo pelo espermatozoide. Então Deus cria e infunde uma alma, substância composta, corpo e alma. Os anjos não têm corpos. Né? E os anjos foram criados por Deus simultaneamente, todos ao mesmo tempo. Pois bem, então os 3 grupos de seres. Segue o Padre Antônio Ruimarim dizendo: no presente capítulo faremos um grande esforço de síntese para recolher, da forma mais breve e clara que nos seja possível, a imensa riqueza doutrinal do maravilhoso Tratado de Ângelis, um dos mais originais e profundos escritos por Santo Tomás na Suma Teológica. Então, o esforço do Padre Antônio Ruimarim é por trazer uma síntese do Tratado sobre os Anjos de Santo Tomás de Aquino, escrito, posto na Suma Teológica. Por isso vamos começar por aqui, por este texto, porque ele nos dá uma boa introdução, sobre o assunto. Sabemos que Santo Tomás de Aquino
é conhecido com o nome de doutor angélico por 3 razões: por sua pureza angélica, por sua inteligência angélica e por seu insuperável tratado de Ângelis na Suma Teológica. Então, Santo Tomás é um santo doutor conhecido, chamado, né? O doutor angélico, né? E isto é por 3 razões: porque viveu uma grande pureza, uma pureza angélica, porque tinha uma inteligência profundíssima, uma inteligência perspicaz para investigar a filosofia, a teologia, uma inteligência angélica, mas também porque é Santo Tomás de Aquino que, dentre todos os santos, doutores e os teólogos, foi o que mais contribuiu com a Igreja para o desenvolvimento da sua doutrina sobre os anjos. Por isso é tido como doutor angélico, como Santo Agostinho é tido como doutor da graça, porque foi sua maior contribuição para a Igreja. Muito bem. No quadro seguinte, no quadro esquemático seguinte, mostramos as grandes linhas do Tratado de Ângelis e o caminho que vamos percorrer nas páginas seguintes. Então, o Padre Antônio Rui Marim divide em 8 partes a sua exposição sobre a doutrina dos anjos. Nós não vamos ler tudo, seria impossível, nós vamos recolher alguns textos dentre estas partes. Então, a primeira, ele vai falar sobre a existência, a origem e o número dos anjos. A segunda, as hierarquias angélicas. A terceira, a natureza dos anjos em si mesma, com relação aos corpos, ao lugar, ao movimento local. Eu vou colocar isso na lousa porque eu acho importante para nós também organizarmos o nosso pensamento, né? Essa divisão feita pelo Padre Antônio Rui Marim é talvez a divisão didática melhor possível destes estudos. Então vamos lá. Primeiro, então, ele vai falar sobre a existência, origem e número dos anjos. Depois, sobre a hierarquia angélica. Vai falar sobre a natureza dos anjos. E ele vai dividir a natureza angélica em si mesma, a natureza angélica com relação aos corpos, ao lugar, ao movimento local. A inteligência e o conhecimento dos anjos. A vontade angélica. A graça e a glória dos anjos. Vai falar sobre a ação dos anjos e vai falar sobre os anjos maus. Portanto, a queda. Estas são as 8 partes nas quais divide o Padre Antônio Rui Marim a sua exposição, seus estudos sobre os anjos neste livro, Deus e sua obra. Muito bem. Nós vamos acompanhar o texto, entraremos agora no artigo 1, vamos falar sobre a existência, origem e o número dos anjos. Seguindo o texto, esse texto está na página 363 do livro. Começaremos este artigo dando algumas noções prévias sobre a expressão e o significado da palavra anjo. Etimologicamente, a palavra anjo, do
grego angelos, né? Então essa é uma palavra derivada do grego, angelos. A palavra anjo é derivada do grego angelos e significa núncio, enviado, embaixador. Então este é o significado, a tradução ao pé da letra da palavra angelos, núncio, né? Enviado, o embaixador. Por aqui podemos ver que a palavra anjo não é nome pessoal, mas de ofício, né? Então vejam, né? Genericamente que nós chamamos todos os seres espirituais de anjos. Nós sabemos que todos os espíritos criados por Deus, os espíritos angélicos, têm um nome porque são seres pessoais, embora nós não temos condições de saber os nomes dos anjos, sabemos apenas o nome daqueles que estão nas Sagradas Escrituras, São Gabriel, São Rafael, São Miguel, os nomes dos anjos, dos arcanjos, não é? Que foram revelados por Deus a nós. Sabemos que os outros seres angélicos, justamente porque são seres pessoais, têm nomes, mas nos é impossível saber o nome deles, né? Portanto, a palavra anjo é usada genericamente para designar a todos estes espíritos criados por Deus, esses espíritos angélicos. Diz então o texto do Padre Antônio Rui Marinho: podemos ver que a palavra anjo não é nome pessoal, mas de ofício, como a expressão médico, advogado, engenheiro. Os seres espirituais criados por Deus, quando são por Ele enviados, portanto assumem um ofício de anjos, ou seja, são embaixadores, são enviados, né, por Deus para uma missão específica, né? Ouçamos a São Gregório. Então agora, aqui nós temos uma citação de São Gregório Magno, um comentário, uma homilia sobre o Evangelho. Diz então São Gregório Magno, citado pelo Padre Antônio Rui Marinho: sabemos que a palavra anjo é nome de ofício, não de natureza. Aqueles santos espíritos da pátria celeste sempre são espíritos, mas nem sempre podemos chamá-los de anjos, porque somente são anjos quando eles anunciam alguma coisa. Então, a palavra anjo é o nome de um ofício. Quando Deus envia os santos espíritos, não é? Então eles assumem o ofício de anunciadores, enviados de Deus, o ofício angélico. Assim como nós temos o ofício de médico, advogado, engenheiro, que não são nomes de pessoas, não são nomes pessoais, são nomes de ofícios. Anjo também não é nome de seres pessoais, é nome de um ofício. Então, os espíritos puros criados por Deus, quando são por Deus enviados, nós podemos chamá-los de anjos. Então, é genericamente que nós nos referimos a estes espíritos criados por Deus como anjos, né? Mas, a rigor, são anjos apenas no momento em que são por Deus enviados para anunciar alguma coisa, né? Por isso, a palavra anjo é empregada pelas Sagradas Escrituras em diversos sentidos. E aqui existe uma coisa muito importante. Nos textos das Sagradas Escrituras, nem sempre quando a palavra angelos aparece, designa de fato os anjos. Pode estar designando outra pessoa, né? Nós sabemos que os textos do Novo Testamento foram escritos em grego, então nós vamos encontrar esta palavra, mas com significados distintos. O Antigo Testamento está escrito nos originais em hebraico, mas nós temos a Septuaginta, a tradução da Bíblia hebraica para o grego, que já acontece no século III a.C., e lá nós também vamos ver essa palavra angelos, mas que designa, ora, coisas diferentes. Então nós precisamos ler as Sagradas Escrituras com muito cuidado e rigor, né, para não confundirmos as coisas e interpretarmos de maneira errada os textos sagrados, né? Então aqui o Padre Antônio Rui Marinho explica as diferenças. Às vezes, as Sagradas Escrituras aplica
essa palavra ágelos ao Verbo divino, enquanto o enviado do Pai ao mundo. Assim o profeta Malaquias anuncia como o anjo da aliança que desejais. Então, no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 1, aparece a palavra anjo, mas ele está designando o Messias, o Cristo. Tá? Então, muitas vezes essa palavra é usada nas Sagradas Escrituras para designar o Verbo divino, o Messias. Outras vezes, as Sagradas Escrituras aplica esta palavra a São João Batista, enviado como precursor do Messias. E aqui a citação de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 10. Né? Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, que preparará os teus caminhos. Né? Então, muitas vezes, essa palavra ágelos se refere a João Batista. Às vezes, essa palavra é aplicada aos sacerdotes, que são como os embaixadores de Deus diante do povo. A citação de Malaquias 2:7, pois os lábios do sacerdote hão de guardar a sabedoria, e de sua boca há de sair a doutrina, porque é um enviado, né? Um anjo, um ágelos na Septuaginta, né? Um enviado de Yahvé Sabaoth. Então, muitas vezes, essa palavra designa os sacerdotes. Já os sacerdotes do Antigo Testamento, né? Muitas vezes são designados por esta palavra, mas também os sacerdotes do Novo Testamento, também aos bispos se aplica essa palavra, como por exemplo em Apocalipse 2, versículo 1, Apocalipse 3, versículo 1, e os capítulos das sequências, porque no texto de Apocalipse os capítulos começam, né? Eis que digo ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Antioquia. Quem é o anjo dessas igrejas? São os bispos. Né? Então essa palavra ágelos, ela é usada tanto no Antigo Testamento, na Septuaginta, quanto no Novo Testamento para designar, por vezes, os sacerdotes, os bispos. Essa palavra também é aplicada aos profetas, que anunciam as coisas futuras em nome de Deus. Aqui a citação do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 13. Então, Ageu, o enviado de Yahvé, falou por mandato de Yahvé ao povo. Então, designa também os profetas. E por fim, na maior parte das vezes, as Sagradas Escrituras aplicam esta palavra, ágelos, aos anjos propriamente ditos, ou seja, aos espíritos celestes que Deus envia com frequência ao mundo para anunciar alguma coisa. São inumeráveis os textos. Então, essa palavra é usada também para designar os anjos propriamente ditos. Isso é importante entendermos porque nós começamos a ler as Sagradas Escrituras com maior critério, com maior cuidado, sabendo fazer o discernimento e separando as interpretações. Isso é um dado importante para a hermenêutica das Sagradas Escrituras, né? Para estudarmos corretamente os textos sagrados. Né? Pois bem, na sequência, o padre Antônio Rui Marim nos dá uma definição interessante de quem são os anjos. Realmente, e em seu sentido estrito, se entende por anjos certas substâncias criadas, completas e subsistentes, de natureza puramente espiritual, dotadas de grande inteligência e de poder superior aos homens. Então, se nós queremos uma definição que sintetiza tudo o que os anjos são, uma definição, um conceito, nós o encontramos aqui, nessa frase. Essa frase é muito importante
E o próprio Antônio Rui Marim vai desdobrá-la para explicá-la melhor, né? Aqui na página 363. Então veja, uma definição de quem são os anjos. Os anjos são certas substâncias criadas, completas, subsistentes, de natureza puramente espiritual, dotadas de grande inteligência e de poder superior aos homens. Vamos fragmentar essa frase, vamos fragmentar essa definição para entendê-la de uma maneira ainda mais profunda. Então, o primeiro fragmento da afirmação: os anjos são certas substâncias. Os anjos são certas substâncias, ou seja, seres ou entidades reais. E aqui a palavra ente, ela deve ser entendida, interpretada tal como os escolásticos a interpretavam, não é? No século X, no século XI, no século XII, XIII. A palavra ente designa todo ser substancial, toda substância, né? Os anjos, portanto, são substância, ou seja, entes reais, não meras abstrações, alegorias ou personificações das forças da natureza, como de maneira vã pretendem os racionalistas. Então, os anjos não são mitos. Os anjos são seres que existem no mundo real. Esse é o ponto do primeiro fragmento da definição. Os anjos não são mitos. Os anjos não são construções da imaginação, coisas fantasiosas. Não é uma fábula. A Sagrada Escritura não é uma fábula. As Sagradas Escrituras nos transmitem a verdade. Essa é a nossa fé católica. Então, os anjos são seres que existem no mundo real. Os nossos sentidos, tato, olfato, visão, audição, paladar, os nossos sentidos não alcançam, não apreendem a existência dos anjos, porque justamente são puro espírito. E os nossos sentidos conhecem as coisas materiais. Por isso, Deus, que se deu a conhecer para nós através da revelação divina, precisou da mediação. A mediação da matéria, nas epifanias das Sagradas Escrituras, a mediação de homens, de profetas, a mediação de Moisés. O próprio Verbo se encarnou, se fez carne, para que nós pudéssemos conhecer a Deus, com a mediação dos nossos sentidos. Portanto, os anjos são certas substâncias. Em outras palavras, os anjos existem no mundo real. São seres, são entes reais. Reais. Não meras abstrações. Os anjos não são abstrações, os anjos não são alegorias, os anjos não são personificações de forças da natureza, como creram muitos racionalistas. Então é o primeiro fragmento da definição. Os anjos são seres reais. Os anjos são seres criados. Criados para dar a entender que são distintos de Deus, único ser incriado, do qual os anjos são simples servidores e executores de seus decretos. Então os anjos foram criados por Deus. Os anjos não são coeternos a Deus. Os anjos não são coeternos com Deus. Os anjos foram criados por Deus. Os anjos não foram feitos da mesma substância divina. Os anjos foram criados a partir do nada. Ex nihilo é a expressão latina. E nos ensina Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, que Deus criou ao mesmo tempo, simultaneamente. O primeiro ato criacional de Deus foi criar os anjos, o céu empíreo, onde habitam os anjos, e a matéria informe. O próprio Santo Agostinho, na Cidade de Deus, uma obra de maturidade, Santo Agostinho está no século V, o próprio Santo Agostinho, na Cidade de Deus, já vai afirmar isso, mas Santo Tomás, retomando Santo Agostinho, também vai afirmar que no primeiro ato criacional divino, ele criou, a partir do nada, os anjos, o céu empíreo, a matéria informe e o tempo. Faltou o quarto elemento. 4 coisas Deus cria simultaneamente. Deus tira do nada, portanto.
Né? Os anjos são criaturas. Os anjos possuem uma substância diferente, distinta da substância divina. Os anjos não são deuses, os anjos não são semideuses, os anjos são criaturas. Né? Puro espíritos imortais. Tem começo, não tem fim. Portanto, a criação dos homens e a criação dos outros graus de ser, o vegetal, o animal, enfim, vem muito depois. No primeiro ato criacional de Deus, Ele cria estas 4 coisas ao mesmo tempo. Anjos, céu empíreo, onde habitam os anjos, a matéria informe e o tempo. E aqui o tempo para os anjos, que os anjos são seres que estão em um tempo, mas não no tempo material como é este no qual nós estamos. Os anjos estão em um tempo que fica entre a eternidade de Deus e o tempo material que é o nosso. Os anjos estão em um tempo intermediário, portanto, um tempo que Santo Tomás chama de Evum, um tempo que é entendido como sucessão de atos da inteligência e da vontade. Os anjos são seres dotados de faculdades, os anjos são seres dotados de potências, os anjos possuem inteligência, vontade, memória intelectiva, livre-arbítrio da vontade. Portanto, os atos da inteligência angélica se sucedem, os atos das decisões angélicas se sucedem, e nós podemos então marcar um antes e um depois e falarmos sobre uma espécie de tempo, mas não um tempo material como é o nosso, um tempo intermediário entre a eternidade de Deus e o tempo material que é o nosso. Alguém pode se perguntar, mas o que Deus fazia antes da criação, né? Aliás, é uma pergunta filosófica, uma pergunta que Santo Agostinho vai enfrentar em muitos dos seus textos. É a pergunta que muitos ateus atacam os cristãos, enfim. O que Deus fazia antes da criação? Deus era. Deus tinha o ser. Deus é eterno. Né? Portanto, Deus não tem começo e não tem fim. Deus é atemporal, transcendente a toda a sua criação. Deus é eterno. Não tem começo, não tem meio, não tem fim. Né? Nós e todas as criaturas estão dentro de um tempo. Sejam os anjos no Évon, sejamos nós no tempo material. Então nós, por exemplo, se fizéssemos aqui uma linha do tempo, não é? Colocando fatos, acontecimentos passados, presentes e futuros, imaginando, né? Nós olhamos para essa linha do tempo de dentro dela. Né? De dentro dela. Deus olha para a linha do tempo de fora dela. E para Deus tudo o que acontece dentro do tempo, para Deus tudo é presente. Para Deus, o que para nós é passado, para Deus é presente. O que para nós é futuro, para Deus é presente. Esse é o nome que Deus dá a Moisés. Né? Quando Moisés pergunta o nome de Deus, eu sou. Eu sou aquele que é, que era e que sempre será. Deus, em outras palavras, é eterno, imaterial, imutável. Né? E nos ensina a igreja que na eternidade o Pai, Deus Pai, gerou o Verbo, sua imagem perfeita, consubstancial a si. Então, na eternidade, antes, entre aspas, antes, né? Na eternidade, antes de Deus criar todas as coisas, esse antes vai entre aspas, na eternidade o Pai gerou o Verbo, né? E do amor do Pai pelo Filho, do amor do Filho pelo Pai, de ambas pessoas, procede o Espírito Santo. Né? Processão do Espírito Santo. Então, o Verbo foi gerado pelo Pai, mas o Espírito Santo não foi gerado. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Essa é a nossa fé católica. E isso acontece na eternidade. Deus, 3 pessoas realmente distintas, mas uma única substância. Né? Uma única substância, uma única essência, uma única natureza. 3 pessoas distintas. Dogma da Santíssima Trindade. Né? Então, é Deus, enquanto Trindade, que cria todas as coisas, e no primeiro ato criacional divino, Ele criou então anjos, céu empíreo, matéria informe, o tempo. Os anjos, portanto, são seres criados, distintos de Deus. Né? Muito bem.
Terceiro fragmento da definição dada pelo Padre Antônio Goimari, não é? Os anjos são substâncias criadas, completas e subsistentes. E isso é muito interessante. Não é? Os anjos são criaturas completas e subsistentes, não só em razão da substância, mas também em razão da espécie. Pois, como veremos em seu lugar, não se unem como forma a um corpo, como acontece com a alma humana, mas subsistem perfeitamente em seu próprio ser espiritual. Então vamos explicar isso. Né? Afirmar que os anjos são substâncias completas e subsistentes é dizer que os anjos são puro espírito e os anjos não se unem à matéria, como acontece com a alma humana, para serem completos. Os anjos são seres completos, separados da matéria. Os anjos têm uma natureza plena, uma natureza completa, separados da matéria. Não é assim com a alma humana. A alma humana, que é puro espírito, é subsistente, e afirmar isso significa dizer que a alma humana é imortal, né? Mesmo depois da morte corporal, mesmo depois da primeira morte, e a definição teológica de morte para nós, seres humanos, é a separação do corpo e da alma. Então, mesmo depois da primeira morte, da morte corporal, a alma continua tendo um ser. A nossa alma humana é subsistente, imortal. Tem começo, mas não tem fim. Todavia, a alma humana separada do corpo não tem a natureza completa. Por isso que a morte é uma cisão na natureza humana. Ficamos 6 meses estudando isso, no primeiro semestre desse ano. Né? São dados de antropologia teológica, antropologia tomista. A natureza humana está íntegra, está completa quando existe a união das duas substâncias, do corpo e da alma. A alma separada do corpo não tem natureza completa. É por isso que, por ocasião da parousia, segunda vinda de Cristo, o juízo final, todos ressuscitaremos. Né? Porque Deus vai regenerar a nossa natureza humana. A natureza angélica é diferente. A natureza angélica é subsistente e completa, separada de qualquer matéria. E é por isso que a natureza angélica é mais nobre, tem uma dignidade maior do que a nossa natureza humana. Né? Daí os graus de ser. Né? A pedra tem a sua dignidade de pedra, os entes inanimados têm a sua dignidade de entes inanimados. Mas os vegetais têm uma dignidade maior que a pedra. Porque os vegetais, além de terem matéria, como tem a pedra, os vegetais têm funções vegetativas. Vida. Os animais têm dignidade maior do que a pedra e do que as plantas, porque além de terem matéria, funções vegetativas, têm funções sensitivas. O ser humano, não é, tem uma dignidade maior do que a pedra, do que a planta, do que os animais. Não é? E é preciso dizer isso, sobretudo no nosso mundo moderno, não é? Onde a inversão das naturezas estão aí latentes, né, na nossa sociedade. Tem gente aí que acha que o cachorro e o gato têm dignidade maior que o ser humano. Né? Pelo contrário, o ser humano tem dignidade maior do que a pedra, do que a planta, do que os animais, porque o ser humano, além de ter matéria, funções vegetativas sensitivas, tem uma alma subsistente, imortal, a imagem e semelhança de Deus, inteligência, vontade e memória, e acima da natureza humana está a natureza angélica. Os anjos que têm uma dignidade maior do que nós seres humanos, são mais perfeitos do que nós, portanto há mais imagem de Deus neles do que nós. Estes são os seres criados por Deus. Deus assim o quis. E nós glorificamos a Deus sendo quem somos, vivendo segundo a nossa natureza, fazendo a vontade de Deus segundo a nossa natureza. Os anjos, portanto, são seres completos, subsistentes. Nada lhes falta estando separados da matéria. Exemplo: nós, seres humanos,
só podemos adquirir o conhecimento através da experiência dos sentidos. Nós, seres humanos, só podemos adquirir conhecimento de maneira natural, segundo a nossa natureza, através do processo epistemológico, né? Através dos sentidos. Os anjos podem conhecer todas as coisas, inclusive que nós conhecemos, sem a mediação dos sentidos. Portanto, nos anjos não há sentidos, tato, olfato, visão, audição, paladar. Nos anjos não há empiria, há experiência. Não existe isso nos anjos. Os anjos podem interagir com a Terra. Podem. E no dado momento nós vamos analisar isso. Os anjos não têm experiência dos sentidos, os anjos conhecem diretamente todas as demais substâncias, sem a mediação de qualquer sentido. Por quê? Porque a sua natureza espiritual é mais perfeita do que a nossa. Nossa alma, que é por espírito, todavia, a nossa alma precisa da mediação do corpo para conhecer todas as coisas. Muito bem. Além do que, os anjos são mais perfeitos do que nós, porque imagine, nós precisamos dormir, é uma necessidade nossa. Nós precisamos comer, nos alimentar para manter a nossa vida, a vida da nossa natureza. Nós precisamos de inúmeras coisas nesse sentido, precisamos de um processo educacional. Os anjos não precisam dormir. Os santos anjos e os demônios não dormem jamais. Os anjos não precisam comer para se sustentar. São puro espírito, portanto são incorruptíveis em sua natureza. Não gastam tempo nisso, não é? Por isso que a mente, o intelecto angélico é muito mais potente e penetrante, a sua natureza é muito mais perfeita do que a nossa. E portanto sua dignidade é maior do que a nossa. Pois bem. Portanto, os anjos têm natureza completa, subsistente, não só em razão da sua substância, mas também em razão de sua espécie. Outra coisa importante a ser dita, ainda no terceiro fragmento da definição, né? Cada anjo tem uma espécie diferente. Nós, seres humanos, somos todos de uma mesma espécie. Embora sejamos seres numericamente distintos uns dos outros. Jamais existiu, nem jamais existirá alguém igual a nós. Até os irmãos gêmeos têm personalidades diferentes, porque tem uma alma numericamente diferente, numericamente distinta. Né? Mas estamos dentro de uma mesma espécie. Isso significa que as faculdades da alma, de inteligência, vontade e memória, que todos nós a temos, com aptidões diferentes, com dons diferentes, com chamado, vocação diferentes, enfim, mas todos nós temos a mesma natureza. Os anjos são de espécie, cada anjo tem a sua espécie. Os anjos são todos eles de espécie diferentes. O Padre Antônio Romarini vai explicar isso no momento certo. Portanto, os anjos não se unem aos corpos, não existe encarnação dos anjos. Tá? A possessão angélica ou a possessão diabólica não é encarnação de anjo. Tá? Não existe. Os anjos não se unem com a matéria, com o corpo, para compor uma única natureza. Isso não acontece. Porque não está na natureza das coisas. Deus não quis que fosse assim. Tá? Os anjos não se unem à matéria para compor com ela uma natureza. Tá? São perfeitos e estão completos em seu próprio ser espiritual. Daí que nós podemos falar de uma possessão dos santos anjos. Existe possessão angélica, existe possessão dos santos anjos e existe possessão diabólica dos maus anjos. Mas quando um santo anjo ou um demônio entra no corpo de uma pessoa, né, para mover o corpo da pessoa sob o prazer, o anjo não está se encarnando, o anjo não está se unindo ao corpo para compor uma natureza com este corpo. Não é isso. É por isso que só há possessão angélica ou diabólica em um homem vivo.
Os santos anjos e os demônios não são capazes, porque isso não está na sua natureza, de possuir um corpo de um cadáver. Né? Só existe possessão num homem vivo. Porque é a alma humana que está unida ao corpo para compor uma natureza. A alma é forma da matéria. Né? O anjo, quando entra no corpo de alguém, pode movê-lo ao seu bel prazer, mas não se une ao corpo para compor uma natureza. Portanto, são possessões momentâneas. Quarta parte do fragmento do Padre Antônio Rui Marinho, da definição do Padre Antônio Rui Marinho. Percebam que é uma definição, um texto muito denso, que precisa ser desdobrado. Nós podemos extrair daqui inúmeras coisas interessantes, né? Verdades de fé. Os anjos são puramente espirituais. Os anjos carecem de toda a matéria, à semelhança de Deus, mas distintos e infinitamente inferiores a Ele. Então, os anjos são puro espírito. Às vezes as pessoas imaginam os anjos como aquelas crianças gordinhas, né? Da arte barroca. Né? Em várias igrejas de estilo barroco nós temos, né, os anjos representados como crianças gordinhas, né, com asinhas, esse tipo de coisa. Isso é uma representação artística, mas não é o que os anjos são na realidade. Né? Às vezes as pessoas também pensam nos anjos como um vento, um ar, uma fumaça. Nada disso é capaz de representar na realidade o que são os anjos. São representações artísticas, da imaginação, da fantasia, da literatura, da cultura, mas não são o que os anjos realmente, não são a substância angélica tal como é na realidade. Os anjos são, portanto, puro espírito, imateriais, como é a nossa alma. Tanto é assim que os anjos e a alma humana não ocupam um espaço, um lugar. É difícil assimilar, entender talvez isso num primeiro momento. A alma humana é imaterial, bem como os anjos também são puro espírito, são imateriais, carecem de matéria. A alma humana está unida à matéria, mas é uma substância distinta dela. Os anjos não se unem a matéria alguma para compor com essa matéria uma natureza. Portanto, os anjos sempre são seres completos na sua imaterialidade. São puro espírito, são intelectos separados de qualquer matéria. Muito bem, o quarto fragmento da definição, o quinto fragmento da definição do Padre Antônio Rui Marinho. Os anjos são dotados de grande inteligência, por tratar-se de puros espíritos sem mescla alguma de matéria. Sabemos que a imaterialidade é a raiz do conhecimento intelectual. Um ser é tanto mais inteligente quanto menos contato tem com a matéria. Então, os anjos são dotados de inteligência, e uma inteligência mais potente, mais poderosa, mais penetrante do que a nossa inteligência humana. Os anjos são dotados destas potências: inteligência, vontade, memória, possuem, portanto, livre-arbítrio da vontade, podem tomar decisões, e puderam tomar a grande decisão de obedecerem a Deus ou se rebelar contra Ele. Mas dentre as potências todas dos anjos, a mais iminente, sem dúvida alguma, é o intelecto, é a inteligência. Os anjos são capazes de pensar em muitas coisas simultaneamente. A inteligência angélica não é igual à nossa. A nossa inteligência humana trabalha discorrendo. Então nós pensamos ao modo de discurso, nós pensamos uma coisa de cada vez e vamos associando, dissociando ideias para construir o conhecimento. Nos anjos não é assim. Os anjos são capazes de pensar e de conhecer muitas coisas ao mesmo tempo, sem discorrer com a sua inteligência, mas diretamente.
Como será o conteúdo, o conhecimento dos anjos? Porque a gente, 99% são coisas materiais que a gente pensa. Eles não têm pensamentos que envolvem nada que seria material. É certo dizer que os anjos conhecem todas as coisas que nós conhecemos do mundo material, conhecem coisas que nós nem imaginamos do mundo material e conhecem coisas do mundo imaterial que nós não fazemos ideia. Do mundo imaterial até imagino. O fato é que a nossa inteligência, nós pensamos com espécies inteligíveis sensíveis. Os anjos pensam com espécies inteligíveis, não sensíveis. Né? Por que nós pensamos com espécies inteligíveis sensíveis? Porque quando eu falo um objeto livre, já surge no composto da nossa natureza, na imaginação, na fantasia, a imagem do objeto. Né? Então nós pensamos, a nossa inteligência opera, a nossa inteligência trabalha, raciocinando espécies inteligíveis sensíveis, que foram abstraídas, que foram retiradas do mundo sensível. Os anjos não. Os anjos conhecem todas as coisas materiais, os anjos conhecem todas as coisas sensíveis, mas de uma outra forma, de uma outra maneira. Os anjos conhecem e operam, o intelecto angélico opera, raciocinando espécies inteligíveis, não sensíveis. Os anjos, portanto, não precisam da matéria para pensar e refletir. Os anjos dialogam entre si. Os anjos são seres pessoais e podem conversar, podem dialogar entre si. Os anjos de uma mesma ordem ou hierarquia, ou anjos de ordens e hierarquias superiores ou inferiores, existe um diálogo, uma conversa entre si. Mas esse diálogo é sem a mediação da matéria. Nós, seres humanos, quando dialogamos, quando conversamos, nós precisamos necessariamente da mediação da matéria. Então nós pronunciamos um som material que chega aos ouvidos de vocês. Do ar. Exato. Precisamos da mediação da matéria. Quer quando pronunciamos palavras, o som, quer quando nós escrevemos, nós precisamos da mediação da letra, a mediação da palavra. Não há como eu dar a vocês, não há como eu dar a conhecer a vocês algo que estou pensando sem a mediação da matéria. Daí a filosofia da linguagem. Nossa linguagem é necessariamente com a mediação de um meio material. Agora, nos anjos não, no mundo angélico não existe um diálogo no qual tem a necessidade da mediação da matéria. Eles se comunicam de maneira imaterial, sem mediação alguma. São Tomás explicou essa linguagem dos anjos? Explicou. Tem uma questão sobre isso. Tá? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Tá? É bem interessante. Pois bem. E o sexto fragmento da definição do Padre Antônio Roy Marim, os anjos têm um poder superior aos homens, né? Como veremos em seu lugar. Então, o poder dos anjos é muito maior do que o nosso. Né? Se o demônio quisesse nos destroçar, ele o faria em um segundo. Se ele não o faz, é porque Deus não permite. Porque a divina providência, pela qual Deus governa todas as coisas, a divina providência permite que sejamos tentados de acordo com as nossas forças. Nós não somos tentados além das nossas forças, além do auxílio da graça concedida por Deus a nós. Deus não permite que o diabo nos destroce por conta da sua divina providência. Deus se utiliza do demônio para a nossa salvação, porque é justamente diante da tentação que, ao resisti-la, ao combatê-la, auxiliados pela graça de Deus, nós crescemos em virtude, nós crescemos na graça, na virtude e no mérito, e assim trilhamos o caminho da santidade. Portanto, a tentação pode ser boa, se diante dela nós renunciamos à tentação, dizemos não ao pecado e sim a Deus, né? À virtude. Agora, a tentação pode ser ruim, se pelo livre-arbítrio da nossa vontade nós renunciarmos a Deus e aceitarmos a tentação
e passarmos para a ação sugerida por Satanás. Aí nós caímos no pecado, perdemos a graça, teríamos um caminho contrário ao da salvação, teríamos um caminho de inferno. Isso é um pecado, sobretudo um pecado mortal. Então os anjos têm um poder superior a nós, incomensuravelmente, inclusive para agir sobre a matéria. Mas Deus, porque é bom, pela sua divina providência, governa todas as coisas e, portanto, nos conserva, nos protege contra o demônio. Muito bem. Vamos um pouco mais adiante, vamos falar... tudo isso foi introdução. Até aqui é só introdução. Tá? Até aqui é só a introdução do texto do Padre Antônio Royo Marim e do nosso curso. Porque tem muito mais, tanto no livro quanto nas nossas aulas. Nós vamos falar agora da existência dos anjos. 3 coisas nós vamos analisar aqui no texto do Padre Antônio Royo Marim, nesse artigo primeiro, a existência, a origem e o número dos anjos. Agora nós vamos entrar nos estudos sobre a existência dos anjos. Muito bem. Então vamos lá. Diz então o texto. Isso é página 364. Isso é parágrafo 342. Nós podemos acompanhar o texto de 2 formas, ou pela página ou pelos parágrafos. É página 364, parágrafo 342. Existência. A existência dos anjos foi negada por muitos incrédulos e hereges. A existência dos anjos foi negada por muitos incrédulos e hereges. Eis aqui a lista dos principais hereges, dos principais erros acerca dos anjos. Então vamos à lista. São 5 as principais heresias que cometem erros acerca dos anjos. A primeira delas, os saduceus. Os saduceus eram uma agremiação dentre os judeus. Os saduceus que, renovando o antigo erro dos epicuristas, negam a ressurreição e a existência dos anjos e espíritos. Então nós sabemos que o povo judeu era dividido em alguns grupos. Nós tínhamos os grupos dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos sacerdotes, enfim, são os diversos grupos. O grupo dos saduceus não acreditava na ressurreição dos mortos e também não acreditava na existência dos anjos e de espíritos. Então já era uma heresia do judaísmo, que permanece nos primeiros tempos do cristianismo e que influencia certas pessoas. São os saduceus que vão fazer aquela pergunta a Jesus, descrita pelo Evangelho, sobre a mulher cujo marido morreu e ela casou-se novamente, o marido morreu e ela casou-se novamente. Vocês pregam a ressurreição, então no céu ela vai ser esposa de quem? Lembra-se disso no Evangelho? E aí Jesus vai explicar, que no céu não haverão mais estes laços de esposo, esposa, pai, mãe, filho, filha. Seremos todos como os anjos, nos céus. Então Jesus tem que dar uma resposta bem dada, aos saduceus. Primeira heresia, que nega a existência dos anjos. Segunda heresia, os anabaptistas. Os anabaptistas são um grupo de protestantes. Além deles, certos protestantes liberais do século XVI afirmam que a palavra anjo se emprega na Escritura para personificar as divinas operações, ou as santas inspirações internas, ou os homens delegados por Deus para certos ministérios, mas nunca para designar aos espíritos angélicos. Então, certos protestantes liberais do século XVI, como são os chamados anabaptistas, uma espécie de protestantes,
não acreditam que os anjos são seres espirituais, mas acreditam que a palavra anjo é usada pela Escritura para personificar as divinas operações, as santas inspirações ou os homens delegados por Deus para alguns ministérios. Hoje, existe gente que pensa assim? Existe, por exemplo, os testemunhos de Jeová, né? Eles pensam que quando os arcanjos, os anjos aparecem nas Sagradas Escrituras, são homens normais enviados por Deus para anunciar alguma coisa, tinham um ministério especial de Deus, bem como acreditam os testemunhos de Jeová que Cristo não é Deus encarnado, é um homem como qualquer um outro, né? Então nós ainda temos gente que pensa assim nos nossos dias, segundo a heresia, né? Isso não é verdade, né? Tá? Terceira heresia: os racionalistas e materialistas. Esse aqui é o que mais tem, né? O que mais tem hoje em dia é esse povo, os racionalistas e os materialistas de todos os tempos. Não é só os materialistas que seguem a cartilha de Karl Marx, né? O materialismo histórico dialético, não só esses, não. Outros materialistas que vieram antes e depois também negam a existência dos anjos, né? Os racionalistas e materialistas de todos os tempos, que não admitem mais do que aquilo que podemos demonstrar com a razão natural ou nada fora da matéria, né? Então a gente encontra pessoas assim, eu encontro no meu trabalho pessoas assim. Como é que você acredita em anjo? Você não consegue ver anjo? Não dá para provar no laboratório, né, que existe esse ser aí? Como é que você consegue acreditar nesse negócio? Tem gente que ridiculariza a nossa fé, né, que acha que isso é coisa infantil, coisa de gente sem instrução. É pelo contrário. Conto de fadas, exatamente. É o povo racionalista e materialista, incapaz de conceber a existência da alma imaterial e dos espíritos angélicos. Esse povo, quando morrer, vai levar um baita de um susto. Ou quando Jesus voltar na parousia, vai levar um baita de um susto, né? Sinceramente, acho que não. Vão ver que tudo aquilo que eles combateram e não acreditaram é verdade. Então, enfim. Quarta heresia, os espiritistas ou espíritas, né? Quarta heresia, que contém erros, e é preciso dizer isso em alto e bom tom, né? Contém erros. Os espíritas identificam os anjos com as almas dos mortos, que têm trato com os homens e com frequência aparecem no mundo, né? Então os espíritas muitas vezes, e aí nós temos diversos espíritas, né? Vários ramos, enfim, mas no geral os espíritas identificam os anjos como as almas dos mortos, e no geral os espíritas acreditam que as almas dos mortos podem reaparecer, podem falar conosco através de outras pessoas, e isto na maioria das vezes é por teatro e enganação, né? Os espíritas kardecistas, por exemplo, que têm os seus centros, às vezes as pessoas vão lá porque estão com saudade de um parente que morreu, daí o sujeito invoca lá a alma do morto e começa a conversar. Na maioria das vezes isso é teatro. Mas, na pior das hipóteses, pode ser uma atuação diabólica, uma possessão diabólica. Quer no espiritismo kardecista, quer na Umbanda, né? O demônio pode possuir o corpo de uma pessoa, passar-se por um ente falecido, com o intuito de quê? De enganar as almas, claro, de desviá-las da verdade, de desviá-las do caminho da salvação, né? Isso pode acontecer. Portanto, é outra heresia, muito contemporânea a nós. Mas os espíritos chamam isso de anjos. Muitos deles, sim, muitos deles identificam os anjos como as almas dos mortos. Outros dizem apenas que as almas dos mortos podem voltar e falar conosco ou aparecer por aí, né? Tem gente que fica aí caçando espíritos, né? Já viram no Discovery Channel aquelas coisas, né? Vamos caçar fantasma, né? E desvendar esses mistérios, esse tipo de coisa. Isso é pura bobagem, né? Quando não é bobagem, tem um fundo de falsa doutrina, tem um fundo esotérico, tem um fundo espírita, tem um fundo herético, né?
esse tipo Não sei de se coisa. vai falar, mas também tem um pessoal lá do Discovery Channel que associa anjo a alienígena. Ah, tem também? Essa eu não sabia. Essa pra mim é novidade. Eles dizem que os anjos, na verdade, eram alienígenas. Nos visitaram. Isso é o que mais tem lá. Pura bobagem, né? É. Pura bobagem. Né? Enfim. E a quinta heresia, certos exegetas racionalistas afirmam que a ideia dos anjos foi recebida pelos judeus da Babilônia durante o cativeiro que sofreram no século VI a.C. Então, alguns exegetas, católicos inclusive, né? Ou que se dizem como, né? Dizem que nas Sagradas Escrituras aparece a palavra anjo, aparecem os anjos, porque no cativeiro da Babilônia, que aconteceu por volta do século VI a.C., eles receberam esses traços culturais dos babilônicos e os colocaram nos textos sagrados, mas nós temos textos sagrados do Antigo Testamento que foram escritos antes do exílio da Babilônia, como são os textos da Torá, o Gênesis, por exemplo. E já no Gênesis nós temos a aparição dos anjos, a presença dos anjos, não tem nada a ver com a Babilônia esses textos. Muito bem. Vamos adiante. Ou melhor, nosso tempo já vai adiantado, não é? Nós vamos ficar por aqui hoje. Nós então na aula de hoje fizemos uma introdução geral do nosso curso, falamos um pouco da nossa ementa, da nossa bibliografia, dissemos algumas coisas de ordem prática e já começamos a leitura desse texto, que é um texto precioso. Os escritos, os livros do padre Antônio Ruimarim são excelentes. Esse não é o único livro dele, né? Nós temos outros, Teologia Cética e Mística, Teologia Moral, Pneumatologia, Mariologia. O padre Antônio Ruimarim é um excelente teólogo, né? Cronista. Nós vamos hoje ficar por aqui, então nós terminamos o parágrafo 342, que está na página 364 do texto do Padre Marim. Nós vamos na próxima aula, quarta-feira que vem, continuar a leitura até a página até a página 374. Tá bem? É a página 374. Nós vamos falar sobre a existência, a origem, o número dos anjos e vamos falar sobre a hierarquia ou coros angélicos. Então, quem quiser adiantar a leitura em casa até a página 374, fique à vontade. Na próxima aula nós vamos retomar daqui, do parágrafo 345, vamos começar a ver a segunda conclusão.